Mulheres na rodagem e na luta sindical, um debate com lideranças sindicais que rodam e representam, compõem a mesa de honra. Como presidente de mesa, Sua Excelência, o senhor ministro do TST, Augusto César Leite de Carvalho. Como painelistas, a senhora professora Ana Carolina Paes Leme, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. A senhora Solange Menacho de Moraes, presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Mato Grosso. E a senhora Karina Trindade, presidente do Sindicato dos Motoristas em Transportes Privados por Aplicativos do Rio Grande do Sul. Tem a palavra o senhor ministro Augusto César Leite de Carvalho. Senhores e senhoras, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço a nossa Enamat esse honroso convite, na pessoa presente aqui do nosso professor Bruno Rodrigues. Tenho uma satisfação imensa de presidir este painel para todos que estão aqui presentes e também para aqueles que estão online, estão virtualmente, né, conosco aqui neste painel. Eu diria que esse painel tem uma configuração muito inquietante, muito interessante, meu caro Luiz Manuel, porque, afinal, nós teremos não apenas a presença de uma pesquisadora, e uma pesquisadora mancheias, né, como é a doutora Ana Carolina, aquela que tem livros que certamente são lidos e digeridos por muitos de nós. Eu estou entre esses seus leitores, mas a opção de nós termos também, nesse mesmo painel, a presença de pessoas que têm um lugar de fala muito especial, na medida em que estão vivenciando o problema, estão experimentando a realidade daqueles que, de algum modo, se inseriram nesse contexto do trabalho plataformizado. Nós estamos, de fato, numa encruzilhada, nós estamos num momento muito delicado sob o ponto de vista, inclusive, político no Brasil. Nós precisamos que o Estado brasileiro assuma uma posição firme, né, minha cara Margarete, né, minha cara Manuela, a respeito daquilo que vai ser o marco regulatório a respeito desse tipo de trabalho, um trabalho que tem um avanço tecnológico. Vejo também o Bento Herculano, enfim, vejo tantos amigos aqui, tantas presenças ilustres, né, quero que todas se sintam honrosamente citadas. E, ao mesmo tempo, nós temos uma situação de impasse, porque os próprios trabalhadores precisam se posicionar e nós não podemos cometer o mesmo erro de antes. O erro que provavelmente terá acontecido, segundo a Organização Internacional do Trabalho, há 6, 7 anos, quando houve a modificação das normas de direito do trabalho, sem que o diálogo social se aprofundasse, sem que os atores sociais, aqueles diretamente interessados, fossem ouvidos para que pudessem se posicionar. O nosso painel, né, tem como título Mulheres na rodagem na luta sindical, um debate com lideranças sindicais que rodam e representam. A nossa primeira painelista será a professora Ana Carolina Paes Leme, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Cujas credenciais eu mencionei há pouco, né, de forma absolutamente espontânea, mas aqui acrescentaria que a professora Ana Carolina é doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é servidora do TRT da 9ª Região, autora dos livros Da Máquina à Nuvem e de Vidas e Vínculos, possui um canal do YouTube para divulgação e difusão dos resultados parciais e finais da pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Eu pergunto à professora Ana Carolina se já não seria o caso de informar, de indicar, né, já que há uma dinâmica diferente, pelo que eu pude perceber, né? Um diálogo interativo. Um diálogo interativo. Então, já apresento aqui o currículo, né,
senhora Karina Trindade, tecnóloga em eventos, secretária-geral da ALMA, estou precisando, secretária-geral da ALMA, Associação Liga dos Motoristas de Aplicativos do Rio Grande do Sul, presidente do Sintrapli, do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Motoristas em Transportes Rodoviários por Aplicativos do Rio Grande do Sul, sim, Karina, isso mesmo, motorista de aplicativo há 7 anos, integrante da Marcha Mundial de Mulheres. E como haverá esse diálogo interativo, eu já acrescento aqui, doutor Josenildo, doutor Francisco também, que vejo, né, representação da 20ª região aqui presente, a senhora Solange Menacho de Moraes, que é presidente do Sindimap, do Mato Grosso, Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Mato Grosso. Com a palavra e com a condução dos trabalhos, a professora Ana Carolina. Bom dia a todas e a todos. Eu estou imensamente feliz de estar aqui ao lado dessas duas maravilhosas que rodam e representam, que é a Sol e a Cacá, e ao lado desse maravilhoso ministro Augusto César, que eu tanto admiro pela sua defesa incansável dos direitos humanos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Quero começar agradecendo o convite na pessoa do Dr. Bruno Alves Rodrigues e também da juíza Patrícia Maeda, sob a coordenação do ministro Maurício Godinho. Quero agradecer também o presidente desse tribunal, o ministro Lélio Bentes. Cumprimentar todos que estão aqui. Estou vendo as mulheres pesquisadoras, Viviane Vidigal, professora Vina Dubal, Nívia Souto-Maior, professora Ana Cláudia, que nos brindou com uma super palestra cheia de dados científicos ontem. Quero cumprimentar também os desembargadores do meu tribunal, doutora Tereza, doutor Aramis, os procuradores do trabalho, doutor Renan, doutor Tadeu, e todas as demais pessoas que estão aqui nos assistindo, presencial e online. Bom, o tema, todo mundo sabe, é um tema quente, é um tema do momento, é um tema que causa muita polêmica e é um tema muito sério. E é muito sério porque, se a definição acerca do enquadramento jurídico desses trabalhadores, dos motoristas e dos entregadores, for o do direito a menos, isso vai prejudicar não só a vida deles, como vai ser uma bola de neve para as demais profissões. Então, o que a gente está discutindo aqui é o futuro do trabalho. Dito isso, vamos começar nosso debate interativo. Eu vou fazer uma pequena introdução, voltar um pouco no tempo, contando da minha pesquisa, e logo depois fazer algumas provocações, porque nada melhor do que a gente ouvir aqui da fonte sobre condições de trabalho, assédios, assaltos, discriminação, organização coletiva e também vínculo de emprego. As duas, além de liderar, além de serem lideranças, elas também são motoristas, assim como todas as demais lideranças. No doutorado, eu fiz uma pesquisa de campo bem abrangente. Eu consegui entrevistar as principais lideranças de motoristas plataformizados e fiz um mapa, consegui mapear 15 entidades sindicais. E todas as lideranças sindicais rodam. Então, é assim, eles trabalham um pouco, vão fazer algum serviço do sindicato. Aí trabalha à noite, faz uma reunião, ou faz uma reunião de dentro do carro, faz uma reunião no Lava Jato. Então, todos eles, quando eles estão falando de liderança sindical, eles também estão falando de condições de trabalho, porque eles vivenciam isso diariamente. Voltando ao tempo, comecei a pesquisar em 2016, e o doutor Bruno lembra muito bem dessa época. O que aconteceu comigo? Eu entrei no mestrado, quase ninguém pesquisava o tema ainda, e aí eu não tinha muita metodologia, não sabia como fazer, e sem falar com a minha orientadora, quero dizer que a minha orientadora aqui foi a desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini, e não foi ela que me deu essa ideia. Eu, da minha cabeça, muito curiosa, ao invés de ir atrás dos trabalhadores, fui atrás da empresa. E eu comecei a consumir campanhas publicitárias, vídeos, eu assistia todas as palestras do CEO, do sócio fundador da Uber, eu ficava a madrugada inteira assistindo esses vídeos, era assim, carro que voa, caminhão sem motorista, tudo muito sedutor. E por que tudo isso é sedutor? É porque, assim, no fundo, o que eu quero, e eu tenho certeza que todos que estão aqui também querem, é um mundo melhor. É uma esperança de mundo melhor. Porque nosso mundo está muito difícil. Encarar a realidade de exploração, de opressão, de corrupção, de Estado ineficiente, de violência de todas as formas, é bem difícil. Então, quando vem uma empresa e fala assim, o mundo mudou, seguinte, o carro agora é compartilhado, não precisa mais de propriedade. Nós somos todos iguais, o motorista, o cliente, todo mundo, a mesma condição. Desigualdade é uma coisa do século passado.
Para tudo isso acontecer, a gente precisa melhorar o meio ambiente, né? Então, assim, ao invés de estacionamentos, a gente vai ter parques. Tinha uma palestra que eu assisti que eu amava, assisti umas 10 vezes. Aparecia em Nova York toda cinza, assim, atrás do CEO da Uber, de repente a Uber ia chegando e ia ficando verde. À medida que a Uber ia chegando em Nova York, ia ficando verde. E eu lá, assim, a solução é essa. Eu consumi muito mesmo esses vídeos. Só que tinha um detalhe. O detalhe era, para que tudo isso desse certo, a gente precisa de uma Smart Regulation. Uma lei nova, que, segundo eles, seria uma lei inteligente, uma lei esperta, né, na tradução literal. Porque a legislação existente não serve. E aí eu, doutor Bruno, a CLT está velha, a CLT está ultrapassada. A gente vai ter que dar um jeito nisso. E o Bruno virava para mim e falava assim, Carol, é tudo igual, olha, o serviço é o mesmo, tem transporte por táxi. Eu falei, não, agora tem Uberpool. Uberpool? Não. Ele falava para mim assim, o táxi lotação. Entra todas as pessoas, sobe, desce, né? Getúlio Vargas, Afonso Pena e Belo Horizonte, isso aí é Uberpool, isso sempre existiu. Não. É novo, agora é diferente. E eu fiquei 1 mês e meio desse jeito mesmo, conversando com todo mundo, querendo convencer, gente, a gente precisa de uma legislação nova. Olha, tá velho, porque o mundo tem que melhorar, o mundo tem que mudar, tem que ser tudo compartilhado. Bom, o que me fez abrir os olhos? Além das conversas com o Dr. Bruno, que não estavam adiantando, porque eu realmente estava capturada na minha subjetividade, o que adiantou foram 3 fatos. Primeiro fato, fui atrás de um motorista lá em Belo Horizonte, que foi o primeiro Uber Black de Belo Horizonte, falei para ele, faz um grupo de WhatsApp, discute aí o que vocês querem de condições de trabalho, que a gente vai lá para a Califórnia. Eu vou com vocês. A gente vai lá para a Califórnia, a gente vai negociar, tá? Eu sou pesquisadora, a gente vai negociar, eu vou fazer uma mediação, porque, assim, nesse novo mundo, as soluções são mediadas. Né? Não tem mais nada é verticalizado, tudo é horizontal. E aí, assim, vamos fazer essa mediação lá, beleza. Ele chama Marcelo, é o nome fictício que eu uso, né, para protegê-lo. Ele fez o grupo de WhatsApp, passou 3 dias, ele me liga e fala assim, doutora pesquisadora, é o seguinte, eu não estou conseguindo logar no aplicativo. Eu falei, por que não? Não sei. Eu falei, eu também não. Vai lá na empresa e pergunta. E ele foi, tinha uma sede da Uber na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, ele foi, chegou lá, como ele conhecia a pessoa, porque ele foi um dos primeiros motoristas, e na época tinha treinamento, tinha camiseta, tinha tudo. Tinha treinamento, camiseta, balinha, tudo. Todo mundo se conhecia. A secretária falou para ele, eu não vou imprimir para você, porque não me autorizaram te entregar isso aqui, mas eu posso ler. Consta no sistema que você foi bloqueado porque você fez motim. Aí ele me ligou, o que é motim? Eu... Motim é do direito naval. Não, motim é muito velho, revolta da Chibata, século passado. Não estou entendendo essa empresa. E caiu a ficha. Caiu a ficha que não era muito novo, né? O que eles estavam propondo. Não era muito novo. E o que a empresa fez ali foi uma conduta antissindical muito séria contra o embrião do movimento sindical, contra a sementinha, contra o que um dia poderia vir a ser uma associação e talvez poderia vir a ser um sindicato. E eu fiquei assim, que é isso, Bruno? Vamos lá fazer um livro, um congresso, vamos escrever sobre isso, porque todo mundo tem que saber. Esse motorista, ele desistiu, claro, né, de ser liderança, ficou com medo. Ali a Uber conseguiu realmente abafar uma organização coletiva. E aí eu tive acesso aos inquéritos, inquérito civil e investigação do Ministério Público do Trabalho como pesquisadora. Então, na época, lá em 2016, o Ministério Público do Trabalho já estava investigando a Uber. E o que eles fizeram? Eles requisitaram informações para o Ministério do Trabalho, pedindo uma lista dos ex-empregados que tinham sido contratados e tinham contrato extinto no último 1 ano e meio. Então, eu estou falando aqui de empregados CLT. E aí veio essa lista, tinha gerente de marketing, gerente de operação, gerente de logística e o gerente geral. Essas pessoas foram chamadas, compareceram ao Ministério Público do Trabalho, prestaram depoimentos. O que eles falaram? Eles contaram tudo. O gerente de logística, ele falava o seguinte, olha, o algoritmo ele é completamente manipulatório. Quando os motoristas estão chegando lá na praia, se eu quero que eles voltem para cá, é só mandar uma mensagenzinha assim, o parque tal está cheio de visitantes, não tem táxi para levar eles embora. O que vocês acham de ir até o parque tal?
Ou senão eles induziam um comportamento assim, ó, 60% da base já aderiu ao Uber Pool, você vai ficar de fora? E eles diziam que essas mensagens pareciam bobas, mas que realmente eram comandos, porque induziam comportamentos. Isso em 2016. Além disso, o gerente geral, questionado sobre como que era a forma de pagamento, ele falou que a tal da tarifa, né, que a gente sabe que na verdade é um salário, mas eles chamam de tarifa. Por que eles chamam de tarifa? Para desenquadrar do direito. Porque tarifa no direito do trabalho não significa nada. Salário no direito do trabalho significa assalariamento, vínculo de emprego. Daí eles chamam, então, o valor que eles pagam para os motoristas de tarifa. E aí, esse gerente geral da época, que ele se considerava o CEO do Brasil, contou que o salário, né, ou a tarifa, era calculada com base em um salário mínimo e uma jornada de 8 horas e 44 horas semanais. Isso quer dizer que, desde 2016, a Uber já sabia que o que ela estava fazendo ali era um assalariamento. E para que os motoristas conseguissem ganhar mais do que um salário mínimo, eles teriam que trabalhar mais do que 8 horas e mais do que 44 horas semanais. Então, assim, ali, pelos depoimentos que eu vi, eu já percebi. Falei, olha, mas e aí? Como é que ela consegue dar esse nó na cabeça de todo mundo? É muito marketing, é muita manipulação ideológica, é manipulação linguística. Trocar as palavras faz muita diferença. Eu falar para você, olha, eu estou te dando uma promoção, só que, na verdade, é uma meta. Promoção, a pessoa vai atrás da promoção e, se ela não conseguir, a culpa é dela. Ninguém tem nada a ver com isso, a empresa tem nada a ver com isso. Meta já é uma ordem, já liga a subordinação. E, além disso, o terceiro fato é o da manipulação da jurisprudência. Que, quando eu estava no final do mestrado, por coincidência, eu não estava buscando isso, mas por coincidência, eu verifiquei que os dados que eu tinha ali na minha frente, estava faltando alguma coisa. Porque como é que foi isso? Os primeiros motoristas que entravam na justiça, eu gravava o nome deles, os primeiros reclamantes. Né? Eu tinha uma agendinha que eu anotava assim, o Arthur, o Wagner, que foram os primeiros que entraram na justiça. E aí eu fiz a pesquisa na jurisprudência, pedindo certidões eletrônicas de ações trabalhistas de todos os motoristas que tinham entrado na justiça contra a Uber até julho de 2018. Na minha lista apareciam 137, que já era um número muito baixo, que mostrava que realmente que o marketing influenciava até os próprios motoristas, que não sabiam que eles eram empregados, né, e, portanto, nem questionavam, nem iam na justiça, mas que ali naquela lista não estava o Wagner, não estava o Arthur, e fui manualmente procurar esses processos, eles estavam arquivados. E em todos eles tinham um acordo. E em todos eles o acordo era num valor muito, muito próximo do pedido. No processo do Arthur, por exemplo, ele pediu 24 mil na petição inicial. Um dia antes da sessão de julgamento, e esse processo, em primeira instância, ele perdeu. A sentença era de improcedência. Segunda instância, caiu na primeira turma de Minas, onde estava o desembargador José Eduardo Rezende Chaves Júnior, que é o Pepe Chaves, que era conhecidíssimo por pesquisar o tema. Fizeram um acordo antes da sessão de julgamento por 22.900 para o Arthur, mais 2.900 de honorários advocatícios, ou seja, qual empresa que vai na Justiça do Trabalho e faz um acordo pelo mesmo valor que o reclamante está pedindo? Ali ficou claro que ela queria o quê? Esconder, né? Abafar esse processo e manipular a jurisprudência, direcionando para onde ela quer. E de que forma que ela faz isso? Ela pesquisa a pessoa do julgador. Se cair no doutor Bruno, não, vamos fazer acordo. Se cair na doutora Priscila, não, a Priscila é liberal, acho que a Priscila não daria o vínculo. E daí deixa o processo seguir, é exemplo. Então, ela olha a pessoa do julgador e não deixa que apareça a realidade. Isso fere o acesso à justiça de morte, porque o trabalhador, ele olha para a justiça e já fala assim, não, aquela justiça ali não me reconhece como empregado, aquela ali também não, o que eu vou fazer lá? Né? Além de interferir no Poder Judiciário, de impedir que os juízes façam o que eles precisam fazer, que é dizer o direito, né? Ainda interfere demais no acesso à justiça. Bom, aí com isso tudo eu fui para o doutorado com uma convicção muito grande, e se confirmou com toda a minha pesquisa de doutorado, que é o seguinte: a disrupção da Uber, da 99, ela nunca foi da tecnologia. A disrupção delas está na violação do direito. Elas são lawbreakers, ou seja, elas estão o tempo inteiro violando o direito. E, para isso, elas precisam de um ambiente, às vezes, de criar uma lei, às vezes, de afastar uma lei. Com relação aos transportes, ela conseguiu criar.
fez porque fez lobby e conseguiu a tal da lei do Uber, que permite o transporte privado de passageiro desde que por aplicativo. E ela conseguiu manipular até a competência, porque ela jogou a competência para o município. E com relação à lei trabalhista, ela criou uma suposta ausência de lei. Então, um ambiente em que todo mundo fala, precisa de regulamentação, não tem lei, a lei está velha, a lei está ultrapassada. Então, isso tudo foi muita manipulação linguística, ideológica, da jurisprudência, para chegar nesse ambiente de suposta ausência de lei. E daí eu pensei, e agora, né? E os trabalhadores, cadê eles? E fui buscá-los. Para minha felicidade, eu achava que só tinham coletivos de trabalhadores ou, assim, diretores de grupos de WhatsApp. Eu não imaginava que tinham sindicatos. Mas, sim, existiam sindicatos. A primeira ação coletiva ajuizada para pedir máscara, álcool em gel e um mínimo de salário mínimo foi por um sindicato, o Sindicato do Ceará, o Sindiaplique, porque na pandemia as injustiças ficaram potencializadas e eles tiveram que ir para a justiça para pedir até máscara. E aí o Sindiaplique entrou com essa ação lá, conseguiu uma liminar em primeira instância, que foi confirmada em segunda instância, depois a Uber conseguiu reverter essa decisão. E o que aconteceu com o movimento sindical? Que é o que eu quero falar, que foi um dos resultados da minha pesquisa. Desmobilizou. Os motoristas lá acharam que ou o sindicato tivesse comprado, ou que o advogado do sindicato tivesse sido comprado. Então, as decisões judiciais, elas influenciam tanto no alavancamento, quanto na desmobilização da organização coletiva. Os demais dados da minha pesquisa, que são condições de trabalho, assédio, discriminação e tudo isso, vieram das entrevistas, dessa pesquisa empírica. E a escrita é minha, mas a voz são delas. Nada melhor, então, do que a gente ouvir aqui ao vivo, que hoje a gente tem um privilégio de ouvir essas duas pessoas que, além de vivenciar o dia a dia, ainda estão aí representando quase que umas 6 milhões de brasileiros. Bom, vamos começar o nosso debate com a Sol? Pode ser? A Sol, eu fiquei muito feliz quando eu fui entrevistá-la, porque eu tinha entrevistado o Sindicato do Ceará, e aí, com essa questão aí que eles perderam a ação na justiça, eles ficaram com 14 filiados. Então, eu fui entrevistar a Sol e falei, ali deve ter 50, né? Mato Grosso, Cuiabá, acho que ela deve ter uns 50 filiados. E aí começou a entrevista, ela me falou que tinham 18 mil filiados. Eu falei, não, me conta, como é que foi que você conseguiu levantar esse sindicato com 18 mil filiados? Num ambiente que está todo mundo aí jogando pedra em sindicato, que não tem custeio, que não tem financiamento sindical. Fala um pouco para a gente, Sol, então, por gentileza, como que foi essa organização coletiva, como você foi parar no mundo da rodagem e da representação. Bom dia a todos. Em nome do Dr. Bruno, muito obrigada pelo convite. Ministro, muito obrigada. Carol, pelo apoio que você dá pela categoria do motorista. Lá no meu estado, nós começamos a nossa luta sindical, como qualquer estado, com receio de começar um sindicato, né? Mato Grosso começou um sindicato por uma injustiça cometida a um motorista por aplicativo, e nós começamos a alimentar a ideia de colocar uma cooperativa, uma associação, talvez um sindicato. E nisso aí a gente começou a levar na noite para os motoristas, tentando mostrar que havia necessidade de ter um líder, de fato, que representasse a categoria. Com isso aí, depois de 6 meses, lançamos uma eleição para formalizar o sindicato, Sindimap. Saiu 2 nomes, e quando foi para registrar os 2 nomes a candidato, para minha surpresa, os motoristas lançaram o meu nome. Eu não gostaria, na época, não era minha intenção vir candidato, até mesmo apoiaria e estaria do lado de quem fosse eleito. Por ironia do destino, eu não acreditava na minha eleição, porque eu não fiz campanha, não fiz nada. Fui para a eleição de bermuda, camiseta e chinelo, e saí de lá eleita. Sou a única presidente que não tem foto de posse. E a nossa luta começou. Como é que iria começar um sindicato, se na época já tinha aquela história, sindicato vem para tirar do trabalhador, o sindicato só quer politicagem, então nós precisávamos arrumar a casa do motorista, mostrar por que o sindicato veio. E assim a gente começou o trabalho, indo para posto de gasolina,
já era motorista há 2 anos, então eu já sabia muito bem o que o motorista sentia, mas eu precisava ouvir os meus parceiros. E foi o que foi feito. E a gente foi mostrando trabalho, foi mostrando que o sindicato veio para lutar pela categoria, que eu estaria no dia a dia com eles, e nós fomos agregando. Eu não digo que nós somos sindicalizados, nós somos cadastrados. Por que nós somos cadastrados? Eu não quero que ninguém veja o sindicato do Mato Grosso, eu falo pela minha terra, como se o CPF que tivesse por trás da liderança do sindicato, ele quisesse benefício próprio. Nós não temos esse intuito. Como também a Karina pode falar depois, que hoje é a visão que a gente já tem da visão diante da FENASMAP, que é a federação que todos os presidentes do sindicato participam. Nós visamos a categoria, sim. E, nisso, a gente foi agregando, foi chamando. Tem muito motorista a ser chamado, tem muito a ser feito. E nós estamos nessa luta, Carol. Mais uma vez, muito obrigada. De nada. Cacazinha, pode contar para a gente como foi sua experiência? Eu lembro que tinha algo relacionado a emprego formal, a sua condição de vida. Isso. Quero agradecer a todos pela participação, ao Bruno pelo convite, à doutora Carol, ao ministro também por essa oportunidade de mostrar aos magistrados aqui, a quem está presente e quem está online também, a realidade do motorista e da motorista de aplicativo, principalmente nós, mulheres, que sofremos um pouquinho mais por ter a casa para cuidar, por ter os filhos para cuidar, por ter toda essa gestão que a gente tem, além de trabalhar 12, 14 horas por dia e ainda estar à frente de um sindicato. Eu fiquei desempregada e meu irmão já fazia aplicativo há alguns meses e eu tinha um carrinho que entrava na Uber e ele me convidou para ser Uber e eu... não sei se eu vou conseguir fazer, mas tudo bem, vou me inscrever e vou tentar. E aí tinha toda aquela promessa, né? Tu faz um valor bom, tu entra na plataforma e tu vai fazer milhões, vai ficar rica, dona do próprio negócio, empreendedora. E eu fui lá pensando assim, não, vou começar ali, se não der certo, eu vou tentar um outro espaço. E comecei a fazer aplicativo. As primeiras semanas foram bem complicadas. Voltava para casa chorando, dizia para minha mãe, isso não é para mim, imagina botar uma pessoa que eu não conheço dentro do meu carro. Porque, quando a gente entra na plataforma, apesar de eu começar lá no início, já não tinha mais aquele cursinho que a Uber dava no início, que conversava com os motoristas, que explicava como que a gente podia começar a fazer aplicativo, como atender um motorista, como atender o passageiro. Então, a gente vai cru para a rua. A gente entra na plataforma, tu mal sabe ligar e desligar um aplicativo, tu mal sabe cancelar uma corrida, tu mal sabe se aquela corrida é boa para te fazer ou não é. E, principalmente, quando a gente começou anos atrás, a gente não sabia nem para o lugar para onde a gente ia, quem que a gente ia pegar, nem nota do passageiro, quase nada aparecia para nós. E, com a luta, durante os anos, a gente foi exigindo das plataformas que essas informações fossem aparecendo no aplicativo. Então, eu comecei desse jeito, nua, no aplicativo, sem entender nada, e comecei a entender um pouquinho como que fazia para fazer aplicativo, e ainda tendo que gerenciar o aplicativo e a minha vida particular, com meu filho em casa, ter onde deixar, aquela questão toda que nós, mulheres, temos e sabemos bem como é que é. Ô, Sol, você também achava que você era empresária? Como todos os motoristas que ainda entram, né, na plataforma, tem a falsa ilusão de ser dono do seu próprio negócio, né? Eu me lembro, na época que eu entrei, eu tinha recém-fechado uma empresa de confecção, porque não dava mais. Era tanto imposto a pagar que era melhor fechar, porque eu estava trabalhando já só para pagar. E, logo depois, saiu o aplicativo, a Uber entrou no estado de Mato Grosso. Aí um amigo meu falou, é um bom negócio. Aí eu fui lá ver as propagandas, né? Como a Cacá falou, gente do céu. Eu achei que em 6 meses eu estaria milionária. Falei, eu vou debruçar nesse volante aqui, em 6 meses eu estou trocando de carro e vou pagar à vista. Que ilusão. Eu entrei para ali, a gente não sabia nem como é que ligava, Pepe, a verdade é essa. O Uber fez um cursinho lá, quando começou, em algumas capitais. Como Mato Grosso é lá embaixo, ele falou assim, deixa Mato Grosso aí que o povo pena mais um pouquinho.
E nós penamos mais ainda. Eu me lembro que eu entrei, tudo quanto é corrida que parecia, pá, pá, eu queria ganhar dinheiro. E ela tinha dinheiro para dar, hein? Mas também roubava. Da mesma forma que rouba hoje. Mas, na época, a gente ainda podia dizer que ganhava até mais, né, Cacá? E, nisso aí, ele vai iludindo o motorista. E isso, hoje, é muito pior. Desde a época que nós entramos, nós já éramos funcionário. E a gente tinha a falsa ilusão de ser empresário. Porque ela dizia, você faz o seu horário, você vai para casa a hora que você quer, a hora que você quiser começar. Mas, se você não trabalhar arduamente, você não vê o teu dinheiro. Fora que ela diz para nós, né, aquela propagandazinha dela, você está offline, por quê? Se você está em alta demanda. Ela está induzindo o motorista que, naquele momento, tem altas corridas, que eles falam dinâmica, que a gente usa outro termo hoje. Não existe mais dinâmica. Existe uma dinâmica picolé bem irrisória, né? Só mesmo para nos iludir. R$ 2,50, R$ 3, ela dá para a gente se deslocar até o passageiro. E nós continuamos nessa. Eu deixei de acreditar que eu era empresária, eu era uma empregada, porque eu comecei dirigindo 6 horas, aí eu tive que passar para 8, para 10, para 12, e hoje eu chego a dirigir 18 horas, para fazer muito menos do que eu fazia quando eu fazia 6 horas. Hoje, qualquer motorista, ele trabalha com metas, e muitas delas, R$ 300 diário, com custo, e assim mesmo não consegue. Essa é a realidade hoje do motorista por aplicativo. Ô, Sol, você falou em tarifa dinâmica picolé, explica para o pessoal, porque a gente não sabe o que é. Deixa eu falar. Na verdade, a Uber ela usa o termo tarifa. Na verdade, isso é um salário que ela paga para a gente. Ela paga pelo serviço prestado. Na verdade, ela diz serviço. Esquece que nós somos trabalhadores dela. Porque cada vez que a gente vai logar no app e a gente vai deslogar, sair do aplicativo, naquela ilusão falsa que a gente sai a hora que quer e volta a trabalhar a hora que quer. Não é bem assim. Ela induz o motorista a ficar mais hora fora para pagar a sua despesa, que você tem que trabalhar muito mais. E a dinâmica picolé, o que é? Antes existia dinâmica, era um preço mais caro de determinados horários. Hoje não existe mais isso. Hoje ela dá uma ajuda de custo, entre aspas, de R$ 2,00, R$ 2,50, para que nós andamos 6 quilômetros, 7 quilômetros para buscar vocês. Essa é a realidade. Ela paga R$ 2,50 para nós andarmos 5, 6 quilômetros para buscar o passageiro. Dependendo do valor da corrida, que até eu pegar o CLT, que é o passageiro, a levar no destino, digamos, é uma corrida de 10 quilômetros, a gente ganha R$ 14,00. Ainda tem a taxa dela, que ela desconta. Então, o que a gente precisa hoje é essa legalização. Nós precisamos ser reconhecidos como trabalhador, porque nós somos empregados dela, sim. Porque, se eu quero manter pouco a minha vida, as minhas contas, como ela diz que um trabalhador da Uber trabalha 8 horas. É mentira. Não existe motorista que roda apenas 8 horas diárias. Hoje, um motorista por aplicativo, para poder manter o teu carro e a tua vida, mais ou menos, pagando pelo menos as suas contas, é 18 horas. E o picolé porque derrete? Derrete. Muitas vezes você sai de lá do destino que você está para buscar o passageiro na esperança desses R$ 2,50. Quando você está faltando 600 metros, você olha no mapa, que deu o picolé.
já foi, derreteu. A Uber não pagou, você vai buscar o passageiro pelo aquele R$14. Cacá, conta para a gente das condições de trabalho, das suas, dos todos os motoristas que chegam até você contando, forma de controle, se tem controle, bloqueios, se existe mesmo esses bloqueios. Então, o nosso sindicato, eu assumi o ano passado, eu já venho de uma associação também, que eu faço parte, e eu entrei nesse mundo de associação, de coletivo, de trabalhadores, a partir do primeiro motorista que morreu na cidade de Porto Alegre, vítima de um assalto cometido por um passageiro. E a gente fez uma manifestação, a gente foi até o velório do motorista, a gente captou verba dos motoristas que estavam ali, a gente levou mais de 300 motoristas para esse velório, cada um doou um pouquinho para ajudar a família daquele trabalhador que a gente perdeu. E com esses casos de muitos assaltos, casos de assédios, que as plataformas simplesmente, hoje, elas bloqueiam o motorista e não dão chance de defesa nenhuma. Eu posso ser bloqueada por simplesmente o passageiro dizer que foi assediado dentro do carro e não ter prova nenhuma. E aquele motorista ele é bloqueado antes de qualquer coisa, o motorista é bloqueado sem ser ouvido. E quando ele vai até a plataforma, se informar o que aconteceu com ele, por que ele foi bloqueado, que às vezes ele nem sabe o que aconteceu. E a plataforma diz, busca teus direitos na justiça, porque aqui nós não vamos dar nenhum tipo de informação. E aí o motorista vem até o sindicato buscar uma ajuda jurídica para poder, juridicamente, a gente entrar com uma ação e poder saber o que aconteceu com aquele motorista e reintegrar ele à plataforma. Então, são casos de assédios, de assaltos. Eu entro em contato com todos os familiares que o motorista é vítima de morte, né, por latrocínio, contato as famílias e a gente ajuiza ações contra as plataformas, porque as plataformas não entram em contato com os familiares, não buscam saber se aquela família vai precisar de alguma assistência ou não vai. Então, a gente ajuiza ações para simplesmente poder garantir que a família tenha algum retorno financeiro, porque a vida a gente não vai trazer de volta, mas que pelo menos dê um pouquinho de sustento, porque muitas vezes são as mães que ficam com os filhos sem poder continuar sustentando, e o pai era aquele que dava o sustento para a família, que levava o sustento para a família. E também casos de assédio. Eu tenho uma colega que foi assediada por um passageiro e ela relatou para ele, relatou para a plataforma, mas ela foi bloqueada porque ela não sabe qual foi o teor do relato do passageiro. E nós tivemos que ajuizar uma ação para poder saber o que o passageiro falou e pedir a reintegração dela, e isso está em juízo ainda. Não saiu a resposta ainda. Cacá, se sentir confortável, conta sobre o assédio sexual que você sofreu. Sim, eu peguei um passageiro saindo de uma festa. Eu acho que é importante a gente comentar, porque eu não fiz denúncia, assim como muitas mulheres e muitos motoristas não fazem também, quando acontece qualquer coisa dentro do carro, por achar que a gente pode ser banido da plataforma, se a gente entrar com alguma ação contra o passageiro, e também pelo medo de que esse passageiro tenha acesso aos nossos dados. Quando a gente encerra uma corrida, por exemplo, fica a minha placa, a minha foto, o meu nome completo para esse passageiro, e eles fazem como eles fizeram com um colega meu agora, de divulgar a foto, todos esses dados na rede social e penalizar esse motorista diante das pessoas com a versão deles. Então, eu peguei um passageiro saindo de uma festa de swing, 3h da manhã na cidade de Canoas. Quando ele foi embarcar no meu carro, eu estava com o carro, eu sempre mantenho meu carro trancado. E eu abri um pouco o vidro, perguntei o nome dele, ele se identificou, eu vi que ele não estava bêbado, porque eu não carrego passageiro embriagado, muito embriagado, nem passageiro homem, nem mulher, porque eles podem se passar, podem vomitar no carro. Então, eu fiz um diálogo com ele, ele entrou no carro, ele colocou o cinto, ele sentou atrás do banco do passageiro. Durante a viagem, a gente foi conversando sobre assalto. Ele perguntou, mas uma mulher trabalhando nesse horário. É normal as pessoas entrarem no meu carro e perguntar, nossa, mas uma mulher trabalhando nesse horário, teu marido deixa tu trabalhar? Como assim, né? Tu trabalha na madrugada. E eu faço aplicativo nas madrugadas de Porto Alegre. Então, a gente fez um diálogo, eu falei que eu trabalhava e tal. Quando eu cheguei na frente do endereço dele, numa zona nobre de Porto Alegre, e eu encerrei a corrida, então, portanto, eu não podia mais gravar, porque hoje a gente tem como gravar. Isso foi durante a pandemia. E
naquela época ali, já tinha gravação de áudio. Então, eu não podia mais gravar e eu não tinha câmera no meu carro. Quando eu cheguei na frente do endereço dele, eu encerrei a corrida, era no cartão, dei uma boa noite para ele. Ele abriu, antes dele abrir a porta, ele disse assim, moça, posso fazer uma pergunta? E eu, meu Deus, fiquei pensando para mim, se ele perguntou isso, é porque lá vem bomba, né? Eu disse para ele, olha, poder o senhor pode, não quer dizer que eu vale responder, mas tudo bem. Eu tenho um fetiche. E eu, ferrou. Se vem com essa, eu vou falar bem palavreado. Desculpa vocês que estão aí, mas eu tenho fetiche de bater uma punheta no carro de uma motorista mulher. Na hora, me subiu um vermelhão, e mesmo com as ferramentas que eu tenho de ligar o meu rádio, nós temos um rádio que a gente mantém contato com os motoristas, eu nem lembrei de ligar o rádio e de pedir ajuda para os meus colegas. E ainda bem, porque senão os colegas iam, sei lá, fazer o quê com esse assediador. Eu fiquei muito braba, assim, eu fiquei muito irritada, e ele disse assim, mas não te preocupa que eu não vou sujar o teu banco, moça, mas tu tem que ficar me olhando. Eu não sei o que foi pior. Aí eu olhei com muita raiva para ele e eu disse assim, só desce do meu carro, por favor, ou eu vou chamar a brigada. Ai, me desculpa, não deveria ter falado isso. Não, tu não deveria falar isso para mulher nenhuma. Só desce do meu carro agora. Claro, eu falei em tom brabo, né? Porque daí ele desceu rapidinho. Quando eu falei brigada, ou quando a gente fala, vou chamar a brigada, ou te encaminhar para uma delegacia, eles descem rapidinho. Ele desceu. Eu já estava com uma corrida engatilhada para o aeroporto, e o passageiro me mandando mensagem que ia atrasar o voo dele se eu não chegasse lá, porque demorou esse tempo. Quando eu estava chegando, eu já tinha aceitado, porque a plataforma nem espera tu chegar no passageiro, ela já te manda uma corrida para te obrigar a não parar. Então, eu já tinha... E se eu não aceito, a minha taxa de aceitação vai aumentando e vai acabando que eu posso não receber demanda, né? Então, eu já tinha aceito uma corrida, era para o aeroporto, o passageiro ali me mandando mensagem, me ligando, inclusive, pelo aplicativo da Uber, para eu ir buscar ele. Na madrugada, eles têm dificuldade em conseguir aplicativo para o aeroporto, nem todo mundo gosta de ir para o aeroporto. E eu simplesmente desliguei, fui pegar esse passageiro, levei até o aeroporto. Depois, eu desliguei o aplicativo e fiz o reporte contra o passageiro. Falei tudo o que tinha acontecido, né, na viagem. E, óbvio, que eu recebi aquela mensagem básica deles, que é a mensagem que eles mandam para todo mundo, né? Olha, lamentamos muito pelo ocorrido, não queremos mais que isso aconteça com você. Você não vai mais ser pareada com esse, o seu aplicativo não vai mais ser pareado com o aplicativo desse passageiro, para você se sentir mais segura, mas ele vai seguir na plataforma e vamos seguir monitorando para ver se vai acontecer com outras mulheres a mesma coisa. Ou seja, o passageiro continuou. Se fosse um motorista, já estaria bloqueado, sem nem chance de defender. Mas, nesse caso, como era o passageiro, eles nem bloquearam, disseram que ia seguir na plataforma. No outro dia, como eu trabalho de noite, e eles sabem disso, porque eles têm meu histórico de trabalho, sabem que eu trabalhei até um certo horário, 8 horas da manhã eu recebi várias ligações da plataforma para saber se estava tudo bem. Só isso. Só que eu não atendi, porque eu estava dormindo, porque já era tipo 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, esse horário eu já tinha encerrado. Mas, ou seja, a gente não tem suporte nenhum. E eles ainda dizem, se você quiser registrar um boletim de ocorrência, fique à vontade. Só que eles não mandam os dados para nós. Os dados eles só mandam se a gente pedir judicialmente. Nem dados, nem no caso da 99, que eu estou com um motorista agora, com caso de assédio, que tem as imagens da 99 na câmera que é colocada pela 99 dentro do carro. Ele paga por semana R$ 9,90 para ter a câmera, e ele não pode ter esse áudio, nem o vídeo, para poder provar que ele não fez nada dentro do carro contra a passageira, porque ele se sente seguro em ter uma câmera, então, para isso, ele pode se defender. Então, ele só vai poder se defender judicialmente, se judicialmente a gente conseguir uma autorização para acessar as imagens e anexar o processo. Então, hoje, a gente não consegue nem pagando, tendo uma câmera do próprio aplicativo, acesso a essas imagens para poder se defender. O fato é esse. Então, vejam, o cliente é de quem, né? O cliente é de quem? Quem que tem os dados desse cliente? O mais interessante é que, quando acontece de um passageiro não querer pagar a corrida, eles dizem que nós temos obrigação de cobrar o passageiro, que é nossa obrigação, porque a corrida é em dinheiro, e não é deles de nos pagar. Então, eles se isentam de pagar a corrida para nós, aquele passageiro não pagou, e mandam a gente cobrar do passageiro. Aí é fato. Como que eu vou cobrar do passageiro, se o cliente é deles, é eles que colocam o passageiro na plataforma, eles que têm os dados, e como é que eu vou obrigar uma pessoa a me pagar no final de uma corrida em dinheiro,
e posso estar exposta a uma agressão física. Verbal é o menor dos problemas. O problema é uma agressão física no final dessa corrida, porque ele não quer pagar e eu vou ficar ali. Vou fazer o quê contra o passageiro? Se eu for mais firme na posição de cobrar, o passageiro vai relatar qualquer coisa que eu possa ser bloqueada. Ou seja, você não pode nem agir, né? Nem se defender. E eu não ia pesquisar violências de gênero, mas depois de entrevistar a Cacá, não teve como abordar isso na minha tese de doutorado. E aí eu pesquisei outras pesquisas, tive acesso a outras pesquisas, como da Maíra Morato, como da Maria Júlia Tavares, Maria Júlia orientada pela professora Ana Cláudia, e verifiquei que era muito comum, que essa situação que a Cacá vivenciou era realmente muito comum. E, diferentemente das propagandas, né, porque nas propagandas as plataformas vendem que para a mulher é uma emancipação. Tem até uma da Uber que foi gravada no Brasil, em Curitiba, que chama Pelo Nome de Fernanda. Eu sugiro que vocês assistam, só para ver como é falsa. A Fernanda fala que tinha divorciado, que tinha sofrido violência do marido, que achou a Uber, que agora estava com trabalho, que ela podia buscar o filho na escola, podia tomar chá no meio do dia e que ela tinha um trabalho seguro e que confiança começa pelo nome Uber. Então, não é nada seguro e, a meu ver, coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade até maior do que ela estava anteriormente a dirigir para a plataforma, e de forma completamente irresponsável. Qual a segurança que a gente tem ao buscar um passageiro que a gente não sabe quem é, que a plataforma não nos passa maiores dados a não ser um nome, e quando encerra a corrida, eu não fico nem com o endereço do passageiro, nem nada, até acho justo, porque eles dizem que isso é por causa da lei de proteção de dados, mas só vale para o passageiro, porque depois que eu encerro a corrida, meus dados ficam disponíveis para o motorista, e o motorista faz o que ele quer. E já tive casos de motorista que foi acusado de sequestrar uma menina. Ele levou a menina para A menina chamou a corrida, ele deixou ela num determinado lugar, e 10h30 da noite, a família dele, pelos dados da placa, conseguiu acesso ao endereço dele e foi até a casa dele para saber se ele estava com a menina na casa dele. O motorista estava dormindo, nem sabia o que estava acontecendo, e, nesse meio tempo, já estava rolando nas redes sociais que ele era um motorista que tinha sequestrado a menina, e já estava todo mundo atrás do motorista. Se esse motorista estivesse rodando, já poderia ter algum justiceiro chegar e fazer alguma coisa pela integridade desse motorista, contra o motorista. Então, ao chegar lá, os familiares entenderam que ele largou a menina em algum lugar, conseguiram, com o desenrolar da história, voltar até a delegacia, levaram ele para fazer depoimento. No outro dia de manhã, encontraram a menina em outra cidade. Ela simplesmente foi dar um tempo de casa porque não aguentava a pressão dos pais. E botou a vida de um motorista em risco, simplesmente por largarem na rede social. E a gente teve que ajuizar uma ação contra os familiares, porque isso rodou porque a rede social ela dissemina de uma forma, quando é caso de violência, quando é caso de sequestro, de uma forma assim, muito rápida. E aí, quando é o contraditório, já não é da mesma forma, porque daí não há interesse em dizer que aquilo ali é mentira. Veja, Cacá, mas não foi a menina que colocou ele nessa situação, né? Quem fez isso foi a organização produtiva que está controlando todo esse trabalho prestado. Foi a organização produtiva, a plataforma que colocou aquela pessoa dentro do carro, que deixou em tal lugar e que depois não deu a menor assistência. E deixou os dados do motorista disponíveis. Essas Na empresas, verdade, Carol, a Cacá pode confirmar, os nossos dados continuam. Do passageiro, a gente não tem foto, a gente não sabe aonde que é que a gente vai buscar, nada disso. A gente tem a direção da onde, depois que você aceita a corrida, aonde você vai buscar. Mas quem é? Muitas vezes chama como a Fernanda, por exemplo. Chega na hora, é o José que vai entrar. A gente não sabe, na real, quem é que a gente vai buscar. Está nome de mulher, vai buscar homem, está nome de homem, vai buscar mulher. Então, a gente só sabe, real, quem vai entrar no nosso carro a partir do momento que chega. E vocês sofrem preconceito? Olha, já vou dizendo de antemão, eu sou homossexual assumida, e eu sofri isso na pele por várias e várias vezes, que a gente chama de preconceito de bandeira branca. Por que preconceito de bandeira branca? As pessoas omitem o preconceito. Ele não vai lá na plataforma te dar uma estrela porque teu carro não está em condições de andar, porque teu carro não está limpo. Não. Ele te avalia pela tua orientação sexual. Isso sem você
ter assunto sobre isso. Eu sou uma pessoa dentro do carro extremamente profissional, é bom dia, boa tarde, é destino tal, a não ser que o passageiro me fale alguma coisa para me responder. E eu fui avaliada várias vezes. E a gente sabe quando vai ser avaliada pela tua orientação sexual. Isso eu sei, amigos meus que são homossexuais passam por isso. Acredito que na tua terra também, né, Cacá? Vem acontecendo isso a nível Brasil. É um preconceito branco, como também tem com o motorista que tem a pele escura. A gente sabe quando alguém como nós, motorista de aplicativo, brancos, né? E um passageiro entra e ele fala assim, mas hoje eu peguei um motorista da cor, um motorista pretinho, só tinha o dente de branco. Cara, isso dói para a gente. Nós, como presidente de sindicato, não é bom a gente ouvir falar do nosso parceiro dessa forma. E eu, na época que eu venho sentindo, ainda sinto ainda como homossexual, com o passageiro, não com os motoristas. Graças a Deus a gente conseguiu, no sindicato, eles até esquecem a minha orientação, porque eu brinco, eu converso, o meu dia a dia é com eles. Você entendeu? Eles são mais a minha família do que a minha família mesmo. Eu passo com ele 18 horas. E com a minha família eu chego, dou boa noite, vou deitar e amanhã cedo é bom dia, eu vou trabalhar de novo. Conta então, onde que são as reuniões do sindicato. Nos postos de combustível, Lava Jato. O sindicato não tem sede, tinha uma sede, aí começou a tumultuar e eu achei melhor fechar ali e o sindicato ia onde está o motorista. A gente se encontra em posto de combustível, Lava Jato. Hoje a gente tem parceria com um posto de combustível que colocou para a gente uma sala com água, café. Nós temos umas cadeiras para sentar, um micro-ondas. Então, a gente reúne no posto, né? Onde o motorista está diariamente. É posto de combustível, Lava Jato, embaixo de uma sombra. Nossa vida é assim. Quando a gente não está rodando, é parado, né, Cacá? Junto da nossa massa, né? Nossos irmãos que a gente roda. Lá em Mato Grosso não é diferente. Eu procuro estar... Eu até gosto, para falar a verdade, esse negócio de ficar trancado, para mim, não... Só basta dentro do carro no ar-condicionado. Mas, no meu dia a dia, é muito bom quando eu estou nos postos de combustível ao lado dos motoristas, porque eu estou ouvindo eles muitas coisas. Eu posso não passar, mas o meu parceiro, ele passa. E é uma vivência de dia a dia. Deixo convidar todos que tiverem a oportunidade. Mato Grosso é uma terra muito boa. E se quiserem estar lá para conhecer o nosso Sindimap, desde já estejam todos convidados. Sol, você lembra quando eu te perguntei sobre ações políticas? Porque ela me disse assim, primeiro tem que arrumar a casa do motorista. E ela contou tudo que eles fizeram lá para realmente arrumar a vida do motorista, para ele ter condições de trabalhar. Daí eu perguntei sobre a ação política e ela falou assim para mim, como é que vai com o carro batido lá na Faria Lima, atrás da Uber? Fala um pouquinho sobre isso. É assim, como é que é arrumar a casa do motorista? Lá atrás, os sindicatos, as pessoas viam o sindicato como obra assistencial, e não é. Mas a gente procura, de alguma forma, tentar ajudar o motorista que está na rodagem. Hoje, como eu falei agora há pouco para vocês, os nossos ganhos é muito pouco. Na pandemia, a gente passou por perdas enormes, tanto de família como de motorista por aplicativo, de não ter nem o caixão. Aí nós começamos a fazer campanhas dentro dos grupos de WhatsApp entre os motoristas, coisa que era para o governo, para as empresas fazerem, somos nós que temos que fazer. Nós, sindicato, que temos que abraçar essa causa. Levantamos campanha onde o próprio motorista ajuda o motorista. Você entendeu? Hoje a gente tenta não focar nisso aí, mas não tem como.
Existe motorista que acaba se acidentando e não conseguiu pagar a associação da proteção veicular dele. E como é que ele vai rodar? Como é que ele vai levar o sustento para a casa dele? Sim, então, realmente não são ações assistenciais ou mutualistas, isso como a própria professora Ana Cláudia diz e aprende com ela, são ações de defesa. Isso é resistência, defesa, isso é resistência. Por isso que o título do meu livro é De Vidas e Vínculos, que foram os vínculos formados para preservarem essas vidas. E, Cacá, vocês são controlados de qual forma? Então, as plataformas, elas controlam a gente pelo aplicativo, mandando, como é que eu vou dizer, fazendo a tarifa, a dinâmica, né, como a Sol falou um pouquinho. Quando tu aceita uma corrida, antes de tu aceitar uma corrida, aparece um mapa do aplicativo. No mapa aparece onde tem as dinâmicas. E aí tu fica com aquela sensação, nossa, eu vou correr para aquele lugar lá para pegar aquela dinâmica, porque ali vai ter bastante saída. A gente vai com o aplicativo desligado até onde tem a dinâmica, que é um plus a mais que eles dão para um motorista que está naquela região. Quando tu abre o aplicativo, não tem mais dinâmica. E aí tu fica assim, tipo, nossa, corri até aqui, andei 2, 3 quilômetros para não ter dinâmica. E elas fazem isso justamente para incentivar o motorista a ir para aquelas regiões com as promoções, com os chamados pelo aplicativo mesmo. Olha, tem evento em tal lugar hoje, você precisa ir, não pode ficar de fora. Não pode ficar de fora, você tem que participar. Não participar indo na atividade, mas participar indo buscar o passageiro, com toda certeza. E ela vai manipulando a gente dessa forma. E ela sabe assim, se o celular está com a bateria acabando, de como é que você freou? Então, isso até é uma discussão com as plataformas hoje, porque as plataformas dizem que não tem como saber o nosso tempo trabalhado efetivamente. Elas querem hoje pagar para nós só o tempo trabalhado e não querem pagar o tempo que a gente está à disposição delas. Mas elas sabem, quando eu estou com a bateria muito baixa, 20% de bateria, eu recebo na minha tela do aplicativo da Uber uma mensagem. Sua bateria está acabando, coloque carregar. A gente vai recebendo esse tipo de mensagem. Elas sabem exatamente quantas freagens a gente faz no carro, se a gente freou muito, não freou. Isso tudo a gente recebe histórico da plataforma por mensagem. Esse tipo de informação. Esse controle de frenagem apareceu na pesquisa da geografia da UFMG e vem relatórios mesmo, assim, os motoristas recebem esses relatórios de se eles frearam de forma brusca ou severa, e isso altera também as corridas que são a eles direcionadas. Acho que tem uma taxa, né? Taxa de aceitação. Então, eu ia dizer agora sobre a taxa. A taxa é assim, eu trabalho com o meu aplicativo com uma mensagem da Uber de que eu tenho que cuidar minha taxa de aceitação e minha taxa de cancelamento. Se a minha taxa de cancelamento está muito alta e de aceitação está muito baixa, eu posso ser banida da plataforma. E é essa mensagem que eu trabalho no meu aplicativo. Todos os dias, quando eu ligo o meu aplicativo, ele fica aquela mensagenzinha no canto. Então, o aplicativo fica online. É que eu não trouxe meu celular, que está o aplicativo. Acho que até perdi o celular. Mas eu estava procurando no hotel hoje, acho que eu perdi. Que eu queria mostrar essa taxa. Ele fica do ladinho da onde fica o botãozinho de ligar e desligar o aplicativo. Eu trabalho todos os dias com aquela ameaça da plataforma de que eu posso ser banida a qualquer momento se minhas taxas não melhorarem e que eu não vou receber promoção também se as minhas promoção, e eu posso voltar a receber uma demanda maior se as minhas taxas melhorarem. Isso que eles colocam no aplicativo. Aí foi legal você tocar no assunto da promoção. A promoção é mudar de ouro para diamante, aí você consegue direitos ou desconto na academia? É isso daí. Então, tu faz 500 corridas para garantir que tu vai ter um desconto na academia e que tu vai ter um pouco mais de demanda. A Sol me mostrou aqui, mas não é essa aqui. Essa aqui é do aplicativo mesmo, né? Quando tu liga o aplicativo lá no Rio Grande do Sul, a gente fica com uma mensagenzinha do lado sobre as taxas, porque minhas taxas não são muito boas. Eu deveria ter esse direito de escolher as corridas que eu quero fazer. Só que a gente não tem, porque se a gente ficar escolhendo muito corrida, eles param de mandar a corrida. Tu fica ali com o bloqueio branco, que a gente chama, que é não ficar tu tá offline. Mas tá offline numa região, por exemplo, um jogo de futebol. Esses dias o pessoal me relatou. Estava todo mundo online na saída do jogo de futebol, e o meu colega, todo mundo recebendo corrida, e meu colega não estava recebendo, porque ele tinha recusado muitas corridas
antes de chegar naquela região. Aí desligou o aplicativo, chegou lá, ligou, e ele ficou quase 1 hora sem receber demanda do aplicativo da Uber. Então, eles penalizam o motorista dessa forma, com bloqueio branco. E como que foi o seu bloqueio na 99? Agora vocês vão dizer assim, sério, mas acontece isso dentro de um carro de aplicativo? Gente, é tanta coisa que acontece que vocês não têm noção. Eu peguei uma corrida, eram 4 horas da tarde com um passageiro para levar para o shopping. Ele me relatou que era um ex-motorista e foi pela 99 Pop. Eu já tinha feito eu trabalhava muito pouco com a 99 Pop, fazia esporadicamente. E eu sempre dei mais preferência para um aplicativo, porque eu acho que se eu trabalhar com 2, tu não recebe tanta demanda. Tem mais isso. Se tu trabalhar com 2 aplicativos e tu não der preferência para um, tu recebe menos demanda, porque eles sabem que tu está logado em 2 aplicativos. Então, tu não recebe a mesma demanda do que aquele motorista que está logado mais em um. Então, eu peguei esse passageiro e, no meio do caminho, foi na pandemia. Tudo acontece na pandemia. Tudo aconteceu na pandemia. Foi na pandemia, então, eu peguei esse passageiro e disse assim, moça, tem álcool gel? Tenho. Daí, eu dei o álcool gel para ele. Aliás, estava disponível, mostrei onde estava. Aí, ele, o que tem? Meu carro, gente, meu carro é decorado. Meu carro é cheio de ursinho de pelúcia atrás, na frente, dos lados. É ursinho de pelúcia. É o carro dos ursinhos de pelúcia, os ursinhos carinhosos. Eu jogo naquelas maquininhas, é um passatempo. Tu para num posto, onde estão os motoristas, a gente fica ali conversando, a gente joga e, ao mesmo tempo, né, joga ali e tira um ursinho. Então, eu já peguei a manha da maquininha, então eu tenho um monte de ursinho. Quando eu não ganho de passageiro, eu ganho muito ursinho de passageiro também, e de colegas. Então, meu carro é cheio de ursinho, tem luzinha, tem plaquinha, com mensagens, então é um carro decorado. É diferente. O passageiro, quando vê o carro, nossa, eu não chamei isso. Onde é que está no aplicativo? Tem essa opção? Eu não chamei essa opção. Eu disse, não tem no aplicativo. Ele é decorado porque eu quero decorar. Então, eu cheguei e ele elogiou o carro, né? Mas o que tem aqui? O meu carro tinha uma bolsinha no banco traseiro. E ele disse assim, o que tem nessa bolsinha aqui, no bolsão aqui do banco? Eu disse, olha, não tem nada. E ele, não, deve ter um ursinho aqui. E eu, não tem isso. Mas sim, só tem ursinho para tudo que é lado. Eu disse, não, mas não tem ursinho. Aí ele disse, moça, você trabalha armada? Eu disse para ele, não, eu não trabalho armada. Daí, apesar de que eu trabalho com spray de pimenta, dependendo do passageiro, eu não vou hesitar de usar, né? Aí ele, não, mas arma de fogo. Eu disse, não, até sou contra isso. E a gente nem pode, pela plataforma, trabalhar com arma de fogo. Tu sabe, tu foi motorista? Ele, fui motorista alguns meses e tal. Hoje eu estou em CLT. Aí ele disse assim, moça, mas tem uma arma aqui. E eu, não pode ter uma arma aí. Tem uma arma aqui no bolsão. E eu, gente, como assim? Daí eu dei um pano para ele, que eu uso para passar nos bancos. A gente usava para passar no álcool gel nos bancos. Aí ele pegou o pano e me mostrou uma pistola. Estava escrito Taurus, assim, né? Um troço desse tamanho, assim, fica até com medo de pegar. Eu disse, moça, se não é sua e não é minha, deixa nesse lugar, que eu vou agora na delegacia entregar, porque não é minha, simplesmente não é minha, não sei nem como é que mexe nisso daí. Daí ele, não, tudo bem, eu acho que tu tem que ir numa delegacia, porque se tu parar numa blitz, alguma coisa tu pode se prejudicar. E eu, beleza. Meu erro foi não ter levado ele junto, né? Eu larguei ele, até porque ele estava com pressa, larguei ele ali e fui numa delegacia que tinha poucos metros dali. E pandemia, né? Eu levei 3 horas para fazer o BO e entregar a bendita arma. Aí a delegada foi até o carro comigo, eu tirei a arma do carro, eu fiz o BO, eu entreguei a arma, eu relatei para a plataforma e relatei até para a Uber, porque na hora eu me equivoquei, achei que era da Uber a corrida, depois que eu fui ver que era 99, mas eu relatei que eu tinha entregado a arma. Mesmo assim, 1 mês depois do relato desse acontecido, eu fui bloqueada na 99. E eu não sabia por quê. Então, eu entrei com uma ação, porque ainda era a pandemia e não tinha como saber, porque eles não tinham escritório físico, não estavam tendo atendimento físico, por causa estava tudo fechado. Para minha surpresa, eu fui banida, porque o passageiro relatou que eu estava trabalhando armada. Mesmo eu entregando, fazendo BO, e isso gerou uma ação, e eu já ganhei nas 2 instâncias, e está aqui no TST. Esperamos que quem vai analisar, né, tem uma certa... Olhe pelo lado do motorista, né? Então, eu ganhei por conduta antissindical da empresa. Eu tinha... Vou fazer isso aqui, porque foi 2 dias antes de uma reunião com eles, no TRT4, que a gente estava pedindo aumento de tarifas.
Então, 2 dias antes dessa reunião, eu fui banida da plataforma da 99 Pop. Na reunião, eu questionei e eles não quiseram me dizer o motivo, porque ainda nós não tínhamos o motivo, porque foi logo depois que eu fui banida, só 2 dias antes. Mas, então, agora estamos esperando sair o... Já está 1 ano aqui no TST, vamos ver se a gente consegue encaminhar. Cacá, mas assim, você sente que você foi banida por causa da arma ou por causa da conduta antissindical? Porque, na verdade, como foi 2 dias antes, né, das mediações lá, é mais provável que você tenha sido banida em razão da sua atuação sindical do que da arma. Sim, é que assim, a gente não sabe se o relato desse passageiro foi realmente um relato real, porque quem tem essas informações são as próprias plataformas. É elas que... não, e é um print bem grotesco, assim, é o nome lá de Lucas, o que está escrito, uma coisa assim que tu não sabe se aquilo realmente foi um passageiro que fez ou não. O que eles anexaram no processo não dá para entender como uma prova realmente de que foi que o passageiro falou. Eu tive um problema e eles anexaram também para dizer, não, essa mulher não presta, essa mulher não pode estar no aplicativo, que foi um relato de uma passageira de alguns meses antes, que ela estava muito embriagada, larguei ela num lugar, na frente do prédio, e eu vi ela botar a mão para entrar no prédio, e eu não fiquei parada esperando, porque hoje, se tu ficar parado esperando de madrugada, tu é assaltado em qualquer lugar. Eu simplesmente arranquei o carro, ela tinha vomitado no meu carro, tinha me xingado, e eu fui no posto limpar meu carro, porque a lavagem me cobrou R$150 para limpar meu carro, e eu mesmo fui limpar, porque era pouca coisa. E aí tu tem que ir para a 99 ou para a Uber, tu tem que tirar... E também era 99. Então, aí tu tem que tirar uma nota, encaminhar para eles, ver se eles vão te pagar esse vômito que a passageira fez no meu carro, né? Então, aliás, a única coisa que eles pagam, porque se o passageiro destrói alguma coisa, eles não pagam nada. E simplesmente um colega meu foi largar um outro passageiro no mesmo prédio, viu a menina lá, e eles usaram o relato da menina contra a minha pessoa, mesmo eu tendo relatado o que aconteceu. Ele me ligou e disse, você deixou uma menina bêbada aqui na frente de um prédio? Olha, eu deixei, mas a princípio ela entrou. Não, ela não entrou, porque a bolsa dela está no teu carro. Eu disse, não pode. Daí eu fui verificar, a bolsa estava embaixo do banco, porque a SPIN ela não tem divisão entre... como tu deita todo o banco, ele vai até lá o porta-mala, então não tem divisão. Então, estava quase lá no porta-mala a bolsa dela. Voltei no local, junto com outro colega que estava me ajudando, mais esse colega aí, então tem 2 testemunhas, abrimos a porta dela, levamos ela no 2º andar arrastada, deixamos ela dentro do apartamento, inclusive tinha um menino dormindo lá, alguém no apartamento dela, eu acordei ele e disse, dá um banho nessa menina que ela está mal. E deixamos ela com tudo lá. E o relato dela foi que eu não prestei ajuda para ela, inclusive eu roubei a bolsa dela. Para vocês verem. E o relato que eu fiz, e depois disso eu fiz o relato para a plataforma, porque a gente sempre, qualquer probleminha que a gente tem com o passageiro, a gente tem que relatar para se precaver, para ficar registrado, porque depois a plataforma vai usar contra a gente, que foi esse caso. Então, você sente que fica muito difícil de se defender, porque todas as informações estão com a plataforma, ela não vai te passar, e aí fica a narrativa do passageiro contra a sua, e no final das contas você não sabe se você foi bloqueada mesmo por isso ou por aquilo, porque ela não... Inclusive, eu vou dizer para os motoristas que estão assistindo, que tem um monte de motoristas me assistindo, mandando mensagem aqui, manda ver. É assim, botem câmera no carro de vocês. Hoje, para a gente se precaver, a gente tendo câmera nossa. Não adianta instalar uma câmera da 99 Pop, porque eles te cobram por mês, e eles te pedem para fazer, então, ou te cobram um valor, ou um número de corridas, que é 150 corridas na semana, para que tu não pague aquela câmera, se tu não tem acesso às imagens. A câmera, quem que paga? Não entendi. A 99 instala no teu carro uma câmera deles. E essa câmera, ela fica ali disponível, grava tudo, mas para te ter acesso às imagens, para te não pagar ela, o motorista paga R$ 9,90 por semana para ter a câmera ali ligadinha. Isso fica numa nuvem da 99. Quando ou tu paga R$ 9,90 por semana, ou tu faz 150 corridas para não precisar pagar essa câmera. Ou seja, é um modo de manter tu logado no aplicativo deles mais tempo. Então, para o motorista não pagar R$ 9,90, ele acaba fazendo mais corridas na semana para poder garantir que ele vai ter as imagens. Só que ele não tem as imagens facilmente. Ele assina um termo, né, que aquelas imagens não vai ser concedida para ele só judicialmente. E isso não adianta muito. Para nós, a gente tem que ter na hora, como é o caso de assédio, né, ou outros casos quando tu é bloqueado direto na plataforma sem se defender. Tu poder se defender antes. E com toda essa opressão, né, que vocês sofrem, tendo que pagar até por um instrumento de trabalho para se proteger, para a sua segurança, por que vocês acham que alguns motoristas, ou muitos, falam que não querem um vínculo de emprego?
o motorista ele desconhece o que é CLT, desconhece os direitos que ele vai ter, desconhece os benefícios, ele acha que, estando CLT, ele não vai conseguir trabalhar em 2, 3 plataformas, ele não vai poder escolher quantas corridas ele quer fazer, e que ele vai ser obrigado a trabalhar somente numa plataforma e fazer um determinado número de corridas imposto pela própria plataforma. E você, Sol? O que a Cacá falou é a nossa realidade hoje. Não é que o motorista não queira CLT. Muitos ainda desconhecem e acreditam que se vier a CLT, que a gente tem passado, que a gente não, além da CLT, a gente quer mais. Você entendeu? É justamente por isso a gente vai poder continuar trabalhando nos aplicativos que a gente trabalha. A gente vai, além de que hoje nós temos deveres, né? Agora nós estamos querendo direitos. É o que a gente busca hoje, é o direito para a categoria de motorista. Sim, o que eu percebi com as minhas pesquisas foi que os motoristas, não é que eles não querem o vínculo de emprego, é que eles não querem só o vínculo de emprego, eles querem mais. Eles querem um vínculo de emprego com flexibilidade de horário, eles querem que tenha uma forma de regrar ou disciplinar o direcionamento das corridas, que eles saibam anteriormente quais são os critérios, que eles saibam anteriormente quais são esses critérios de bloqueio. Eu penso que precisa, sim, regular a gamificação, né, professora Viviane Vidigal, que tem um livro todo sobre isso. Isso, sim, precisa de regulamentação. A gente tem lei, é a mesma lei, é a CLT, desde 43, com a modificação do artigo 6º, parágrafo 1º, já regulamenta o controle por meios telemáticos. E os motoristas contratados por empresas plataformas, eles querem, além disso, também uma relação mais horizontalizada. Eles não querem uma relação tão hierarquizada como a relação de emprego. Então, por isso que eu defendo, na minha tese, a CLT+, que é a CLT mais o regramento da gamificação, o direcionamento das corridas, uma forma de participação dos trabalhadores na organização produtiva, né? Reuniões, deliberações que também tenham lideranças dos trabalhadores para discutir com as plataformas como que vai ser essa organização do trabalho, e também uma legislação de suporte aos sindicatos, porque se não tiver fonte de custeio, fonte de financiamento, legislação de suporte, né, doutor Leonardo Vandelli, que está aqui na minha frente me olhando, ele fala muito bem sobre isso, a luta fica desigual. É o que nós, pesquisadoras mulheres, eu, a Nívia, a Cíntia, Vivi, a gente vive dizendo assim que a luta entre plataformas e trabalhadores está a seguinte: de um lado tem as plataformas, tem os trabalhadores com uns estilingues, assim, e do outro lado tem as plataformas com drones a laser. Os lasers ficam ofuscando os olhos de todo mundo, né, fazendo a gente acreditar em coisa que não existe, e do outro lado estão lá os trabalhadores com seus estilingues. Fica uma luta muito desigual. Então, precisa mesmo uma legislação de suporte às lideranças, né? Tanto a gente precisa disso, e principalmente o reconhecimento dos sindicatos, né, enquanto representação da categoria, que as plataformas hoje elas ouvem o youtuber que está lá para fazer vídeo e dizer que a plataforma é maravilhosa e que tu vai ganhar muito dinheiro com ela, e na realidade não é, do que para ouvir as lideranças hoje. Nós tivemos uma manifestação um pouco antes de começar o GT, né, o Grupo de Trabalho sobre a Regulamentação, onde a gente parou em 18 estados. Foram 18 estados que fizeram manifestação para pedir melhor remuneração, né, para pedir mais segurança. E as plataformas, 2 dias antes, fizeram uma atividade com os youtubers e os influencers da vida para simplesmente manipular eles e fazer com que eles não fizessem essa manifestação, que foi puxada pelos sindicatos e os trabalhadores. Bom, não vou comprometer o tempo, não, mas pedir autorização aqui à professora Ana Carolina, porque enquanto as discussões se travavam, eu fiquei aqui a formular quase 1 milhão de perguntas, assim, e tal. Então, eu quero fazer só uma indagação, que é mesmo uma dúvida minha. Eu, há pouco, estava participando em um outro evento sobre a regulação do trabalho, né, os desafios da regulação do trabalho. Ouvi um depoimento muito interessante do ABEL, que é o sindicato dos motoristas aqui, dos entregadores, me parece. Associação dos Entregadores. Associação dos Entregadores aqui de Brasília. E eu vi também o doutor Fausto, do IESE, e o doutor Gilberto Carvalho, secretário nacional da Economia Solidária. E o que eu
tenho a intuição é de que estaria acontecendo agora, neste momento, em função de todos esses debates que estão se travando, inclusive em ambientes institucionais e tal, é que haveria dois movimentos. E aí eu gostaria de ouvir para ver se as senhoras... Aliás, nunca vi a representação feminina tão forte aqui, né? aqui na fila principal, né? Enfim, né? Com toda a consideração também a dois autores, né, que eu leio muito também, o Murilo está aqui, né? O Renan, que eu nem conheço, né, mas já fui apresentado visualmente, né, também tem dados muito interessantes sobre o tema, mas eu queria dizer o seguinte: eu estou certo ou estou errado quando eu percebo, por exemplo, que a partir daquela primeira decisão lá do Tribunal de Nova York, a Uber ela se reposiciona e estabelece um tempo online máximo, né, de 12 horas, com 6 horas de intervalo. Agora, recentemente, eu ouvi aqui no Brasil, né, de um dos motoristas, que um procedimento semelhante estava também acontecendo aqui, e no sentido de uma autorregulação, como se fosse uma autorregulação preventiva, que incluiria, segundo o DIEESE, também incluiria o cadastramento como MEI, o que implicaria um ônus de R$ 75, mais ou menos, que seria substituído por uma contribuição de quase 200 ou mais de 200 ou 300 reais, né, se houvesse o reconhecimento de vínculo empregatício, quase como um desestímulo, assim. Mas, por parte da empresa, essa preocupação, eu penso que a remuneração mínima, se nos Estados Unidos isso faz sentido, porque o salário mínimo deles é muito elevado, proporcionalmente ao nosso, no nosso estabelecer que o motorista de Uber teria direito ao salário mínimo, né, não acho que não faria tanta diferença. Então, se haveria mesmo essa tentativa de autorregulação cautelosa, preventiva, né, para evitar que sobreviesse a afirmação de que haveria ali vínculo de emprego, né, por todas as razões que nós conhecemos e podemos absorver a partir dessas leituras, né, muito qualificadas e tal. E um segundo movimento. Quando a gente ouviu lá há alguns anos, talvez, né, a criação de um aplicativo pelo município do Rio de Janeiro, né, que seria concorrente de todas essas empresas de tecnologia e tal que exploram transporte de passageiros e entrega de bens. E, aparentemente, aquilo não teria fluído na exata medida que proporcionaria uma competição verdadeira, né? Eu ouvi hoje de manhã também do senhor Gilberto Carvalho que haveria uma tentativa de estabelecer, que se criarem aplicativos que fossem geridos por cooperativas de trabalhadores, de motoristas e tal, e que lá no Rio Grande do Sul essas primeiras tentativas não deram certo, não houve suporte tecnológico suficiente para esses aplicativos, mas que, com base numa contribuição de uma universidade, eu acho que Nova Friburgo, esse suporte tecnológico estaria aparecendo, surgindo, tal, e que haveria uma expectativa de que esses aplicativos geridos pelos próprios trabalhadores poderiam suprir essa condição de precariedade aparente, né, a meu ver, manifesta naquilo que é o depoimento das senhoras, inclusive. Esses dois movimentos acontecem mesmo, não é? Na perspectiva das senhoras que estão, né, com essa condição de fala muito qualificada aqui. As empresas estão tentando regular algo, né, para prevenir o que seria uma vinculação direta com reconhecimento de vínculo de emprego e tal, ou simplesmente, né, porque acham que esse é o modelo de negócio adequado, e também, do outro lado, por que é que o aplicativo lá do município do Rio de Janeiro não deu certo? Por que é que as cooperativas, né, não deram certo como gestoras de aplicativo? O que é que há enfim, né, o que é que há para além dos nossos olhos, né, nesses aplicativos que estão aí disponíveis no mercado, que fazem com que eles tenham o monopólio, né, desse mercado que envolve transporte de passageiros e entrega de mercadorias e tal, que não pode ser substituído por esses outros aplicativos, né, que seriam geridos? Como é que vocês veem isso? Existe
o Uber World, né, para usar a expressão, né, que é mencionado no primeiro livro aqui, da máquina nuvem e tal. Existe mesmo esse apelo publicitário, né, que faz com que o passageiro não recorra a outra possibilidade, ou é porque não há mesmo tecnologia suficiente para que esses outros aplicativos deem certo e tal, e resolvam esses problemas, né, muito sérios aqui, que eu acho que as senhoras estão vivendo, e aqueles que são representados pelas senhoras vivem. Então, sobre a plataforma do Rio Grande do Sul, o nome da Liga Cop é o nome do aplicativo. Ele foi nascido na cidade de Caxias do Sul, já vai fazer 3 anos que o aplicativo está lá, e que a Liga Cop ela vem fazendo um bom trabalho lá com os motoristas, mas ainda tem toda a questão de que, quando esse aplicativo entra numa cidade, as outras grandes plataformas começam a mandar promoções, começam a dar incentivos para o motorista não ligar ao outro aplicativo. Então, eles sabem que tem um aplicativo e que sabe que é um aplicativo liderado por motoristas, porque todos são motoristas, do presidente, todos que estão na plataforma, e eles começam a mandar essas demandas maiores para os motoristas, principalmente dinâmicas muito altas na região, porque a região que tem muita demanda, a região central, eles colocam essa dinâmica que a gente diz, que é para incentivar o motorista a não ligar a outro aplicativo. E, em contrapartida, nós temos também um problema com os próprios trabalhadores, que desconhecem o modo cooperativado, que não entendem como funciona, e a gente ainda tem que trabalhar a mente do trabalhador para mostrar que as cooperativas é algo de bom, que é algo que vem para ajudar realmente o trabalhador, e que ele vai ter realmente voz, porque tudo é decidido em assembleia. E também quero falar que essa cooperativa ela vai ser nacionalizada, ela já está no Rio de Janeiro, já está em São Paulo, já está em vários estados onde já tem cooperativas. Eles resolveram unir num aplicativo só, e ele ser nacionalizado e até internacional, né, com o apoio aí dos Estados Unidos e de outras cidades do exterior, de outros países, para poder fazer um aplicativo mais nacional e internacional também. Então, a Liga Cop é uma realidade hoje, não só está entrando em Porto Alegre também, mas a gente está tendo essa dificuldade. O marketing das grandes Big Techs é muito maior. Eles têm propaganda na Globo, né? No Domingão da Globo, lá nas novelas. Eu nem sei nome de novela, porque eu não tenho tempo para assistir novela, mas está nas novelas, está nos grandes programas. Então, a gente não consegue bater de frente nem para divulgar o aplicativo. Então, falta incentivo do próprio governo com as cooperativas. Isso já está sendo tratado com o Ministério, ali, com o Gilberto Carvalho. Inclusive, ele participou de uma atividade lá em Nova Petrópolis, da cooperativa, teve presente e falou desse incentivo aí financeiro para essas plataformas que vêm surgindo aí de motoristas de aplicativo, que eu acho que hoje é a ideia central, porque pelas grandes plataformas a gente não consegue diálogo mesmo. Vale ressaltar, Cacá, uma pergunta que ele fez aí em relação ao tempo do motorista, né? Às 12 horas. Mas são 12 horas logada que ela contabiliza. É o momento que nós estamos indo buscar o passageiro trabalhada. São 12 horas, que isso vira 18, 20 horas trabalhada. É o tempo que está à disposição, aguardando... Não. Ela só começa a contar a partir do momento que a gente está rodando. Na ida da busca do passageiro, em corrida. É o momento que tu aceita a corrida, vai buscar teu passageiro, faz a corrida e encerra a corrida. Essa é a hora efetivamente trabalhada, que eles defendem, e a gente né? Fala que é logada, né? Que é a hora trabalhada. Não, logada daí é quando tu está com o aplicativo ligado. É verdade. E depois de quanto tempo que o aplicativo libera para você voltar a trabalhar? É mais 12 horas? 6 horas. Então, segundo as plataformas, você pode trabalhar 12 horas à disposição, dormir 6... E voltar a trabalhar. Isso o Uber implementou primeiro, ano passado, acho que devido a muitos acidentes que ocorreram com motoristas que faziam uma carga horária muito alta, e agora a 99. Mas elas também não conversam entre si, porque ele pode trabalhar com 3, 4 aplicativos, ele faz 12 horas na Uber, faz 12 horas na 99, e assim ele segue trabalhando. Posso fazer mais uma pergunta, professor? Claro. Não, porque algo que me chamou a atenção também, isso tem a ver com a experiência do dia a dia, né? Há algum tempo, quando acho que foi a Uber a primeira que chegou aqui em Brasília, eu não conhecia ainda o sistema, e meu filho chegou em casa e no dia seguinte ele fez assim: pai, achei estranho ontem. Eu pagava normalmente R$50 para
do táxi, né, do lugar onde eu estava, né, esse barzinho onde se encontrava com os amigos e tal, até lá em casa. E ontem eu paguei 18 na Uber. Foi a primeira vez que eu peguei a Uber, eu paguei R$18. Eu disse, meu filho, houve alguma coisa errada. Se você tem esse contato aí, você liga para o motorista e explica a ele que tem alguma coisa que não está batendo, né? Como é que você vai pagar 18 se pagar 50? E aí ele confirmou realmente R$18, para isso mesmo, tal. E aí a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar, a primeira pergunta que eu fiz para o motorista foi essa. Eu digo, pelo que eu estou vendo, os taxistas estão revoltados, né, no aeroporto e tal, estavam reagindo e tal. E talvez o adversário não seja propriamente o taxista, né, porque alguém está custeando e talvez não seja propriamente o motorista que esteja aceitando um preço, uma tarifa menor, né? E eu perguntei a um dos motoristas com quem eu conversei, né, até no curso de mestrado eu fui lá, um grupo de pesquisa, sem tanto refinamento como da professora Ana Carolina, né? Enfim. Mas eles me disseram que aquela tarifa promocional, na verdade, vale para o passageiro, mas não vale para o motorista. A empresa cobriria para poder ganhar o mercado, né? Sim. Mas o motorista não, ele receberia a tarifa, seria a tarifa Inteira. cheia, né? Inteira, Tarifa aham. né? Isso foi o que a Uber começou a fazer. As plataformas, ela dava um desconto para o passageiro para poder garantir que aquele passageiro vai fazer a corrida com eles e paga integralmente para o motorista, tirando a taxa deles. Só que de uns tempos para cá, elas começaram a diminuir o valor do motorista. A taxa deles permanece a mesma, em torno de 35% a 70% do valor de uma corrida. Os valores ficam mais altos e eles descontam mais, geralmente, quando a corrida é em dinâmica, quando é uma dinâmica alta. Saída de um show, saída de um jogo de futebol, quando tem alta demanda, eles botam essa tarifa lá em cima para o passageiro, dão desconto para o passageiro e, às vezes, eles botam o valor lá embaixo para o motorista. O motorista recebe muito menos. E aquele valor que foi apresentado ontem numa pesquisa da Mobitech, que seria o valor que vocês recebem mensal, o que vocês acham? Pena que eu não tive chance de falar, porque a Mobitech apresentou essa pesquisa num seminário que a gente fez do Ministério do Trabalho. A gente julga uma pesquisa, me desculpa o órgão que fez, mas a gente não é culpa também deles, né? Porque quem deu as informações foi as próprias plataformas, não foram trabalhadores. E os trabalhadores que foram da entrevista também, que parece que foram 1.000 e poucos trabalhadores, foram já, como é que eu vou dizer, já foram manipulados a dizer o que eles queriam, porque a forma como foi feita a pesquisa foi manipulada, e a gente julga uma pesquisa totalmente fake, porque o trabalhador não ganha aquele valor por 40 horas. Inclusive, nesse seminário e na audiência, eu apresentei um print de um motorista que, em 115 horas, ele fez R$ 2.500, mas ele levou 115 horas para fazer esses R$ 2.500 aqui na região de Brasília. Então, ele trabalhou 115 horas para fazer R$ 2.500. No mês? Na semana. 115 horas na semana? 115 horas Mas na semana. hoje, Carol, o motorista por aplicativo na semana, se ele acaba rodando, a Cacá, acredito que você roda o quê? 16, 17 horas na noite? 14, 16 horas. Eu geralmente começo a logar meu aplicativo às 6 da manhã para parar meia-noite, 1h da manhã de segunda a quinta. Aí, sexta, sábado, a gente tem que virar, porque é o período que a gente tem um fluxo maior, que é até a chance de você aumentar os teus ganhos. Você roda muito mais. Né? Sim, isso leva a doenças. Para nós, como presidente de sindicato, a gente tem até que se dobrar até mais, porque a gente começa a rodar a tal hora, porém a gente para muito. Então, eu não posso dizer assim, nessa semana eu vou tirar tanto. Eu tenho tentado buscar aproximar a meta minha diária, que seria R$ 350. Mas nem todos os dias a gente consegue, porque tem reunião, eu tenho que procurar motorista, tem que resolver problema. A gente está tendo muito problema de acusação de assédio de motorista, então a gente tem que estar junto. Infelizmente, se a gente deixa à mercê, corre o risco de um motorista ser lixado na rua. Então, a gente tem que procurar estar perto. E a gente não está. Eu, particularmente, estando como presidente do sindicato, eu não tenho batido a minha meta, não.
tenho dirigido bastante, mas é que a gente dirige longas horas, porque o valor das corridas, gente, é muito baixo. Chega a ser R$1 o quilômetro rodado. Então, eu tenho que dirigir muitas horas para eu tentar tirar alguma coisa de sustento. E disso eu tenho que tirar o combustível, a manutenção do meu veículo, o valor do celular, tudo que engloba os custos para trabalhar com o aplicativo. Então, é muito alto os custos. A câmera, eu instalei uma câmera no meu carro agora, porque a minha preocupação, eu faço parte do GT da regulamentação, do grupo de trabalho, a minha preocupação, quando eu cheguei na primeira reunião, eu disse para eles, minha preocupação é eu voltar lá para o Rio Grande do Sul para trabalhar, ligar meu aplicativo e ser bloqueada por qualquer motivo que vocês quiserem dizer lá que eu fui bloqueada. Então, eu instalei uma câmera no meu carro justamente para que isso não aconteça, que eu poder me defender de qualquer acusação que eles fizerem, porque eu estou no GT, contra as plataformas, então, tentando, né, um meio termo ali da regulamentação. Então, eu me preocupo com isso também. Muito obrigada pelos relatos. Eu disse para vocês que a escrita era minha, mas que a voz era delas. Elas me inspiraram a escrever meu livro de Vidas e Vínculos, então estou muito feliz por tudo que a gente escutou aqui hoje. E por esclarecer muitas dúvidas, eu acredito que todo mundo aqui tinha muitas dúvidas, e muitas dúvidas foram esclarecidas. A gente percebe que realmente é uma empresa que, não só uma empresa, né, são várias. Essas empresas, plataformas, elas não sabem o significado da palavra responsabilidade. Elas precisam ser responsabilizadas. Então, cabe a nós do direito fazer isso, porque o que está em jogo, a discussão, é o direito. A disrupção delas está na violação do direito, não tem nada a ver com tecnologia. Então, cabe a nós, professores, pesquisadores, juízes, desembargadores, ministros, estudantes, a todo mundo perceber como que a gente vai fazer para responsabilizar devidamente essas empresas por tudo que elas têm feito com 5 milhões, 6 milhões de trabalhadores brasileiros. Muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite novamente, agradeço novamente a ANAMAT. Agradeço a companhia aqui do maravilhoso ministro Augusto César e muito obrigada. Bom, eu devo dizer que esse painel me faz lembrar muito vivamente os eixos de formação, né? Nossa formação inicial e continuada, sobretudo naquilo que diz respeito para além da eticidade, a alteridade, né, o exercício, o esforço que todos nós que exercemos jurisdição, que contribuímos para o exercício da jurisdição, devemos ter para que nos ponhamos no lugar das pessoas que estão envolvidas nesses conflitos sociais. Os conflitos existem, estão presentes, nós temos uma responsabilidade grande de alguma forma, obviar, suavizar, né, amenizar ou definitivamente resolver, porque nós temos um instrumental muito eficiente. Eu dizia há pouco, lá na UNB, que, para além dessa sensação de anomia que ficam a todo tempo nos tentando convencer que existe uma obrigação que está presente, muito mais imediata, que é de uma hermenêutica construtiva, a partir do manancial normativo que nós já temos, né, e que se refere, por exemplo, a um poder de comando, né, como contraface da subordinação jurídica, tradicionalíssima subordinação jurídica, não necessariamente a subordinação subjetiva, mas também a subordinação objetiva, subordinação estrutural, subordinação reticular, né, já que falamos de Pepe Chaves. Enfim, e dentro desse contexto de subordinação estrutural, imaginar que esse poder de comando necessariamente seja oriundo de uma voz humana que não reflita aquilo que eventualmente estaria emanando de um algoritmo movido, gerido por inteligência artificial. Mas onde está isso na substância do que seria uma relação de emprego, do que seria uma subordinação? Que importância tem o fato de que, na origem desse comando, estaria a inteligência artificial, se a inteligência artificial está habitando toda a nossa vida em várias circunstâncias que vivemos, não é? Eu penso no e-commerce, eu penso na aquisição de passagens aéreas, eu penso nos serviços bancários, eu penso no PJE, né, o nosso processo judicial. Tudo isso tem algum grau de inteligência artificial, nós queremos que tenha mais, né?
E, no entanto, nada disso deixou de ser processo judicial, nada disso ser venda no comércio, nada disso deixou de ser compra de passagem aérea, enfim, nada disso deixou de ser serviço bancário. Então, o fato de haver inteligência artificial na origem significa dizer que estará desfigurada a subordinação, se há, sim, sujeição a um poder de comando. Então, me parece que esse debate, às vezes, ele fica desvirtuado, né, numa direção que não interessa propriamente àqueles que têm a responsabilidade de resolver os conflitos que assim se apresentam. Então, é muito bom que, na data de ontem e na data de hoje, né, nós tenhamos esse testemunho, esses depoimentos. E, se me permitam, essa palestra que teve o intuito declarado de ser apenas uma introdução, né, para esse diálogo interativo, mas que foi uma conferência a respeito do tema, né? A professora Ana Carolina está, mais uma vez, aqui de parabéns. Ela trouxe uma contribuição que nós já conhecemos pela leitura de sua obra, mas que hoje nós vemos personificada, inclusive, numa fala agradável, numa fala um tanto lúdica, né, a respeito de uma experiência inicial acadêmica, né, que eventualmente estava por ver o mundo não necessariamente sem aquele distanciamento que é absolutamente indispensável ao pesquisador. E, durante a pesquisa, né, com a ajuda do Bruno, ou sem a ajuda do Bruno, eu nem sei até essa altura se a ajuda do Bruno foi tão eficiente assim, né? Mas, enfim, chegou a uma conclusão bem interessante, que eu acho que faz parte, necessariamente, do nosso acervo, do nosso manancial normativo, jurisprudencial, doutrinário, né? Vai fazer com que a gente consiga chegar a um bom resultado aí, a respeito desse tema. Então, agradecendo muito, né, a contribuição não só da professora Ana Carolina, mas também da senhora Solange, da senhora Karina. Quero anunciar aqui, né, peço a ajuda do cerimonial para a entrega de certificados e troféus. E troféus? Muito bem, né? Então, entrega de certificados e troféus às nossas painelistas aqui presentes. Então, vamos lá. Neste momento, o presidente de mesa fará a entrega do certificado de participação e do troféu da CLT às painelistas. Por favor, ministro, com registro fotográfico. Sim, registro fotográfico, vamos todos. Esse é muito bom. Acho que está aqui, ó. Estão aí na frente. Sim, perdão. Está na minha frente aqui, claro. Já com os troféus? São... Então, a professora Ana Carolina. Adorei essa fala. Muito boa, bacana. Senhora Solange. Podem fazer uma foto, vocês quatro juntos. Pronto, aqui. Eu vou ganhar não é essa facilidade de chamar para cá, não estou chamando ninguém para cá. Não, bacana. Muito bom. Opa, esse aqui é seu. O certificado também, não precisa segurar. Enquanto é feito mais um registro fotográfico de todos os componentes da mesa, e com a devida autorização, declaro encerrado o Seminário Internacional, Trabalho Plataformizado e a Preservação do Humanismo na Sociedade Digital. Agradecemos muito a presença de todas e de todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada.